Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Quinta-feira, 29 de agosto, o maior mandamento. Que pergunta profunda fez o amigável escriba e que resposta Jesus deu a ele em Marcos 12, versos 28 ao 34. É interessante perceber essa pergunta, né? O amigável escriba. Por que o amigável escriba? Porque a maioria dos líderes, eles eram hostil contra Jesus, e especialmente em Jerusalém. Então, no debate anterior, de ontem, né, que estudamos ontem, sobre a questão dos saduceus e a ressurreição, por exemplo, Jesus mostrou, né, que os saduceus eles não conheciam nem a palavra de Deus e nem o poder de Deus, porque eles não acreditavam em ressurreição. Se não houvesse ressurreição, Deus não chamaria, Deus não diria, né, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e o Deus de Jacó, né, porque Deus é Deus de vivos, ou seja, um dia Abraão, Isaac e Jacó irão ressuscitar. Todos os santos mortos um dia irão ressuscitar. E o que ocorre? Depois desse embate, né, chegando um dos escribas, como relatado em Marcos 12, a partir do verso 28, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou: qual é o principal de todos os mandamentos? Qual é o principal de todos os mandamentos? E aí Jesus responde citando a Shema, ou seja, a confissão de fé do judaísmo, que está lá em Deuteronômio capítulo 6, nos versos 4 e 5, quando é dito. Jesus responde: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Este é o maior dos mandamentos: amar a Deus em nossa totalidade, com tudo que somos, coração, entendimento, força, etc. E nisso Jesus acrescentou, ou no caso ele, como diz aqui na lição, né, deu um bônus, né, porque na realidade o mandamento já existe desde a fundação do mundo, né, porém ele fala uma citação lá direta de Levítico 19, verso 18, né, e aí ele diz que o segundo o escriba perguntou apenas o principal, mas Jesus fez questão de relatar também o segundo. Por quê? O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que ocorre também? Jesus aqui ele não está dando um mandamento novo, né, porque ele citou exatamente Levítico 19, verso 18. A lei de Deus, os 10 mandamentos, né, ela é realmente a lei do amor, a lei da liberdade, a lei de fazer o bem. Ou seja, os 4 primeiros mandamentos, quando nós analisamos, se refere ao nosso amor diretamente a Deus. E os 6 últimos, o nosso amor com relação ao próximo. E interessante também que o 4º mandamento, ele fica no meio. Ou seja, ele faz uma união, uma ligação entre o nosso amor a Deus e o nosso amor ao próximo. Porque no sábado é um dia dedicado de adoração a Deus, um dia especial de dedicação a Deus, e também quando nós nos dedicamos a Deus, consequentemente nós também nos dedicamos à sua obra, ou seja, também nos dedicamos ao próximo. Por isso Paulo também vai dizer que o amor, quem ama o próximo, ele guarda toda a lei. Porque o fundamento da lei de Deus, do governo de Deus, realmente é o amor, né? E o amor, ele se refere muito mais do que apenas um sentimento afetivo, né? Mas o amor é demonstrado em quê? Nas ações, né? Nas ações, na prática. E o interessante desse relato também é exatamente a resposta do escriba, né? Ele diz o seguinte: disse-lhe o escriba, verso 32, muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele, ou seja, se referindo a Deus.
e que amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força e amar o próximo como a si mesmo excede a todos o quê? Os holocaustos e sacrifícios. Não excede os demais mandamentos, não pode exceder, porque os 4 primeiros mandamentos e os 6 últimos, a base dele é exatamente o amor ao próximo e o amor a Deus. O amor a Deus e o amor ao próximo. O que excede são holocaustos, sacrifícios que muitas vezes são meramente formalismos hipócritas, né? Devolver dízimo, ofertar, ir para a igreja. Né? Se você não tiver amor, como disse Paulo, de nada serve. E aí Jesus, vendo que o escriba respondeu bem, Jesus também elogia o escriba por conta da sua resposta. E diz o seguinte: não estás longe do reino de Deus. E o verso conclui que ninguém mais ousava interrogá-lo. Essa resposta de Jesus, e ao mesmo tempo o elogio ao escriba, é interessante ser analisada, porque ele fala: não estás muito longe do reino de Deus. No verso 34. Porém, não estar longe do reino não significa estar dentro dele. O escriba ainda precisava reconhecer que era Jesus quem ele devia seguir e dar mais um passo na jornada da fé. Muitos hoje também se encontram como se encontrava o escriba, ou seja, não muito longe ou não longe do reino de Deus, porém precisam dar um passo de fé. Quantas e quantas pessoas tiveram estudo bíblico, nada os impede de dar mais esse passo de fé, mas eles ainda estão postergando o seu batismo. Quantos e quantos estudaram a Bíblia, estão estudando a Bíblia, já podem se batizar, não há nenhum empecilho, mas tem algum compromisso ainda com o mundo, só pode ser, para não aceitar o batismo nas águas. Então essas pessoas não estão longe do reino de Deus, porque reconheceram já o caminho, porém ainda não se decidiram, não firmaram o compromisso ou o tratado, né? Como a lição também aborda essa questão do amor, que também era um tratado entre as duas partes. Não assinar esse tratado de amor com Jesus Cristo. Que você não esteja nessa situação, e outros que estão afastados também, que se volte para Jesus enquanto é tempo, que dê esse passo de fé, mais um passo nessa jornada, rumo realmente ao reino de Deus. Deus te abençoe, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Estes são os meios que o YouTube faz com que o canal se torne relevante aqui na plataforma e indique o canal e os vídeos para mais e mais usuários. Quanto mais inscritos, mesmo que a pessoa não acompanhe, mas só de se inscrever, ele já ajuda o canal para que o YouTube o indique para outras pessoas. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Ele é Jeová, o Deus da criação. Ele é Jeová, Deus poderoso. Ele é Deus forte, a rocha eterna. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador. Ele é o grande sim, o Deus de Abraão. Jeová Shalom, o Deus da paz eu sou, o Deus de Israel, o Rei eterno.